Boa tarde a todos os participantes que temos aqui conosco, doutora Fátima Dias, que também já está aqui na imagem, e o Sr. Embaixador António Monteiro também. Muito bem, aqui o António Nunes Pereira tem a gentileza de nos dizer que nos está a ouvir muito bem. Ora bem, boa tarde, o meu nome é Catarina Valença Gonçalves, tenho o prazer de estar não só a apresentar, mas também a moderar aqui a aula que gentilmente a Fundação Milênio BCP, na pessoa do Sr. Embaixador António Monteiro, que irá surgir em breve, e da doutora Fátima Dias, respectivamente Presidente e Secretária-Geral administradora da Fundação. Eu ia só pedir ao Sr. Embaixador se puder desligar o seu som, só para não termos... Está desligado. Não, não está, não? porque eu estou a ouvi-lo. Sim, estou a ouvi-lo. Eu não acho que não posso... Não, exato, já está, muito obrigada, agradeço imenso, Sr. Embaixador. Bom, como dizia, temos aqui o privilégio de ter connosco os representantes máximos da Fundação Milênio BCP, o maior mecenas de património cultural em Portugal, o Sr. Embaixador António Monteiro, Presidente da Fundação, e a doutora Fátima Dias, Secretária-Geral e Administradora também da Fundação Milênio BCP. Esta sessão decorre no âmbito do Programa Avançado de Gestão do Património Cultural da Católica Porto Business School, Escola das Artes e Inspira, que se inicia em fevereiro de 2021, num sistema blended, mixed entre formação online e formação presencial. E a aula aberta de hoje que o Sr. Embaixador e a doutora Fátima Dias tiveram a disponibilidade de nos presentear versa justamente sobre um tema que interessa a muitos. Nós tivemos um registro recorde de número de participantes, que é, digamos, o insight do mecenas. Como é que um mecenas na área do património cultural, ainda por cima o maior mecenas neste campo, e o mecenas que no próximo ano, penso que não estou enganada, celebrará 30 anos de atividade, como é que vê este setor, qual é a apreciação que faz dos projetos que lhe têm chegado ao longo destas 3 décadas, como é que antecipa que será o futuro mais próximo e eventualmente com alguma distância do património cultural e da sua importância para a afirmação do nosso país. E será em torno um bocadinho destes temas que nós falaremos aqui durante cerca de 1 hora. O palco é do Sr. Embaixador e da doutora Fátima Dias, eu apenas intervirei se for estritamente necessário ou se justificar, e farei também, isto para os nossos participantes, e farei também a moderação das perguntas que possam querer colocar via chat. Só é possível fazer perguntas via chat, preferencialmente também podem utilizar o Q&A, mas se quiserem concentrar-se no chat facilita a gestão. Não poderemos provavelmente colocar todas as perguntas ou as perguntas de todos e obviamente utilizando aqui uma filosofia muito francesa, interessa-nos perguntas que sejam abrangentes e não nos interessa neste caso desta aula os casos particulares que terão uma outra ocasião para serem abordados. Eu não tomo mais o tempo que não é meu, é dos nossos excelentíssimos convidados e dava justamente a palavra ao Sr. Embaixador e à doutora Fátima Dias para talvez num primeiro momento poderem apresentar aquilo que é a Fundação e o que tem sido o trabalho da Fundação neste campo nestes quase 30 anos. E muito obrigada pela presença. Agora o Sr. Embaixador tem que ligar o som. Agora novamente. É isso, exatamente. Muito obrigada. Com ajuda a ligar o som. Muito obrigada. Muito obrigado pelas suas palavras de introdução, em meu nome, em nome da doutora Fátima Dias. Sobretudo, nós queremos estar à disposição de quem está a participar neste seminário, à disposição para discutir estes temas que são importantes e que para nós hoje em dia são, digamos, fundamentais. A nossa função aqui no banco é exatamente esta de gerir uma fundação que o banco decidiu criar, como disse muito bem, há quase 30 anos, praticamente para o ano são 30 anos, e que diz bem daqueles dos princípios que rodearam a criação do BCP e que também justificaram o grande sucesso e impacto
teve, a despeito depois também de ter enfrentado dificuldades devido ao crescimento e também às diferentes tormentas financeiras que temos tido de enfrentar. Mas o aspecto mais importante da criação da Fundação, praticamente logo em simultâneo com a criação do banco, foi esta ideia de um banco que se queria profundamente nacional, português, sobretudo com marca portuguesa, sempre ao lado de tudo aquilo que era a promoção do que é Portugal, e ao mesmo tempo com a noção de que uma parte daquilo que ganhava como banco, como instituição financeira, que também teria de ser dado em retorno à própria comunidade portuguesa, que ela, sobretudo ela, alimentava, digamos, os rendimentos do banco. E isso foi qualquer coisa de muito importante naquele início, até talvez mais visível até do que será porventura hoje, porque o banco foi sempre a única fonte de receita da Fundação, mas, digamos, nunca regateou à Fundação os meios necessários para poder cumprir os objetivos que também, devo dizer, foram quase sempre objetivos realistas. E depois vamos falar sobre esse aspecto prático. Portanto, eu diria que como primeira ideia de um banco, que é o nosso, a criação da Fundação, veio dessa noção de haver uma responsabilidade a nível nacional, de haver um empenho enorme na promoção de tudo aquilo que é português, e isso depois justifica algumas das opções que são feitas e que citarei a seguir, e ao mesmo tempo a ideia de dar um retorno à sociedade daquilo que era importante. Isso foi feito sempre também, e com outra ideia, com uma equipa muito pequena, de maneira a que o banco não desperdiçasse digamos, em quadros, em funcionamento, demasiado daquilo que era a verba disponível para a Fundação, e, naturalmente, e também baseado na necessidade de manter e contar com elementos que lhe dessem um caráter, digamos, dessem um caráter de continuidade, não digo de permanência, mas de continuidade aos projetos decididos. E isso levou sempre o banco a escolher, dentro de um leque muito pequeno, pessoas já dentro do banco que pudessem gerir a Fundação, e foi esse o caso. O presidente, esse variou, portanto, esse o chefe variou. Inicialmente foi o presidente do próprio banco. O presidente do próprio banco era presidente da Fundação, e foi assim durante muitos anos. Depois achou-se, e bem, que valia a pena autonomizar. E com a autonomizar a função de criar, portanto, foi como que, digamos, transformar o secretário-geral, que era quem comandava, digamos, a parte executiva da Fundação, transformá-lo dele próprio no presidente da Fundação Autónoma. Claro que o presidente do banco também passou a ter um lugar, mas esse como presidente do Conselho de Curadores, e, naturalmente, o que aconteceu inicialmente foi quando se criou um novo Conselho de Administração, o secretário-geral, que neste caso é uma secretária-geral, com a experiência que trazia do passado, foi chamada a essa função, bateu essa função e foi chamada a outra função da administradora. E por isso nós conseguimos, com a mesma equipa, ou com uma equipa mais reduzida, e com pessoas que já estavam há vários anos, e que eu pedirei depois à ex e atual secretária-geral e atual administradora da Fundação, para falar um pouco sobre isso, a doutora Fátima Dias, nós conseguimos, até creio que a redução do momento, dadas as circunstâncias difíceis em que vivemos, conseguimos manter e dar resposta a tudo aquilo que são as solicitações feitas à Fundação, e também darmos ao mesmo tempo capacidade de ponderar e de decidir com prudência aqueles projetos que apoiamos ou não apoiamos. Mas eu pediria à doutora Fátima Dias, que é de facto a memória também da Fundação,
que acrescentasse, porque ela tem uma visão, digamos, mais larga, bem mais larga do que a minha, do que a Fundação. Boa tarde a todos. Começo por agradecer aqui o convite para participar nesta aula, neste seminário, mas também a todas as pessoas que estão connosco a assistir a este webinar. Esperamos, enfim, dar informações que possam ajudar ao futuro desempenho de funções dentro desta área. Conforme o Sr. Embaixador referiu, efetivamente, a partir de uma certa altura foi entendido autonomizar, digamos, a função de secretário-geral, ou seja, criar um Conselho de Administração para a Fundação, aliás, também um bocadinho decorrente das alterações que houve na Lei das Fundações, e, portanto, a Fundação passou a ter um Conselho de Curadores, que, no fundo, digamos que tem a preocupação, a responsabilidade de definir as linhas estratégicas de atuação da Fundação. Desse Conselho fazem parte o Presidente do Banco e o Presidente da Comissão Executiva do Banco, que é, respectivamente, o Dr. Nuno Amado e o Dr. Miguel Maia, e depois existem mais 4 ou 5 pessoas que são convidados a participar no Conselho de Curadores e que são representantes de áreas, são pessoas muito ligadas ou à cultura, ou à solidariedade social, ou à educação e ciência. Portanto, no fundo, tentou-se convidar pessoas que pudessem trazer um aporte para este Conselho Estratégico, digamos assim, da Fundação. Existe também um Conselho de Administração, peço desculpa, e nesse Conselho, com esta formação do Conselho de Curadores, garantiu-se, por um lado, a autonomia da Fundação relativamente ao banco, mas em consonância com os valores que existem no banco. Na verdade, nós não existiríamos sem o Banco Comercial Português. Depois existe um Conselho Fiscal, que no fundo faz a nossa, digamos que valida as questões financeiras da Fundação, e temos também um Conselho de Administração e uma Comissão Executiva, em que está, cujo presidente é o Sr. Embaixador, e uma Comissão Executiva. Este Conselho são de 5 pessoas, apenas 2 estão a 100% dedicadas à Fundação, que é o Presidente e eu. Portanto, os outros membros do Conselho de Administração são colegas do banco, aliás, todos nós somos empregados do banco cedidos para desempenhar funções na Fundação, mas eles têm como ocupação ou como função primordial outras áreas do banco e acumulam depois com a Fundação. Nós os dois estamos inteiramente dedicados à atividade da Fundação. E, talvez... Eu aproveitava para perguntar, e pegando justamente... Peço desculpa. Eu penso que agora deve estar a ouvir-me. Sim? Para perguntar relativamente nesta apresentação que fizeram da Fundação, o Sr. Embaixador referiu que a missão da Fundação teria sempre que versar sobre algo de português e que eventualmente, penso eu, pelo menos li nessa deixa, a opção que fizeram, ou não diria a opção pelo património cultural, mas o enfoque que deram ao património cultural, pelo menos na área da cultura, como digamos, matéria preferencial do apoio da Fundação. Porquê é que isso sucedeu? Foi só pela natureza que há pouco o Sr. Embaixador referiu relativamente à Fundação, ou houve outras razões que os levaram a escolher o património cultural? Creio que não, a razão principal é aquela que referiu e que eu já havia mencionado, mas eu creio que houve mais motivos para definir o património cultural como a atividade central da Fundação. A primeira é uma noção realista, como em todas as instituições. Não se pode ir a todas, digamos. Nós tínhamos de aqui olhar um pouco para aquilo que a Fundação poderia oferecer de bom à comunidade portuguesa. E quando nós definimos que a primeira seria uma área que tem sido, digamos, um bocadinho menosprezada em geral em Portugal, que é a área da cultura. Basta dizer, e basta nós falarmos, e não vale a pena recordar que durante muito tempo, anos e anos e anos, e o próprio pertencia o governo, enquanto Ministro da Cultura, o Secretário de Estado, o Ministério da Cultura, eram sempre os pobres, digamos, à mesa do orçamento, porque
lembro nessa altura, era quase sempre 0,6 no orçamento, e era sempre o Ministério, a Secretaria de Estado, com menor dotação financeira. Portanto, isso foi uma das partes que nos levou, uma parte realista. Se nós íamos pôr dinheiro para a comunidade portuguesa, vamos para uma parte fundamental e, digamos, relativamente, não direi maltratada, mas com poucos recursos, como era o caso da parte cultural. Dentro desta cultura, portanto, nós propunhamos também, propunhamos dar primazia. Dentro da cultura havia também que definir, a cultura é vastíssima, que objeto, e aí entrou essa visão um bocadinho de que nos interessava, e também pensando no futuro, que em Portugal uma das coisas fundamentais, por várias razões, é o seu património cultural, é o seu património arquitetónico, é aquilo que nos distingue e que faz de um pequeno país com uma variedade imensa, uma atração muito grande, que depois se acentuou e que veio a ser a aposta certa, porque de facto houve, como sabem, o turismo em Portugal deixou de ser apenas a procura num Algarve de algum sol, ou de um sol melhor, ou de uma areia mais branca, para passar definitivamente com uma grande margem a ser para uma surpresa para quem visitava e via a riqueza do nosso património desde sempre, desde a Fundação da Nacionalidade, e a diversidade que existe no país, desde aquilo que é natural, já do Vale do Douro, até as verdadeiras joias da arquitetura europeia que nós temos. E agora, havia um problema, de facto, também para todas essas instituições, por exemplo, começando pelos museus, que tinham muito do que é o nosso património artístico. E o que acontecia é que os museus portugueses eram muito fracos. E continuam a ser em parte. Tinham muito para fazer e pouco apoio para poder fazer tudo o que queriam. E foi aí que a Fundação se definiu, que, digamos, da parte dos 60% do nosso orçamento seria dedicado à volta disso à cultura, desse entre os 35% e os 40% ia para o património artístico que nós temos, e depois ainda tínhamos, claro, uma parte do orçamento dedicado ao conhecimento, à investigação, ao estudo, e uma outra parte também dedicada à parte específica das ações sociais, sobretudo naqueles períodos, como ainda agora há pouco aconteceu, nesta crise, períodos em que, de facto, as carências sociais nos obrigam a ter uma atitude diferente e a dar-lhes também a atenção que elas merecem, e o Banco procura chegar exatamente àquilo que são as necessidades da própria comunidade. Portanto, eu creio que disse bem, continua a ser o nosso objetivo principal, e vai continuar a ser, porque isso é, digamos, a nossa matriz, a nossa marca, vai continuar a ser o património cultural e aquele apoio que nós damos, mas estamos atentos àquilo que se passa, nesta altura, sobretudo na parte social, em que nós temos reforçado algum apoio, e também, naturalmente, vamos naquilo em que nos é possível, dentro das nossas limitações orçamentais, apoiar também conhecimento, inovação, não ser apenas uma recuperação do passado, ser também um olhar para o futuro. E isso também fazemos. E fazemos muitas vezes até interligado, sobretudo estes dois primeiros aspectos. Então eu aproveitava justo... Catarina, Diga. Eu acrescentaria, para além deste entendimento que o Sr. Embaixador acabou de explicitar, mostrou-se particularmente acertado à medida que fomos conhecendo, digamos, as consequências da globalização. E, portanto, para nós foi sendo cada vez mais claro que era importante acarinhar e sublinhar aquilo que, na verdade, é o nosso distinguo relativamente aos outros povos. Parecia-nos, portanto, uma opção, que a opção que tínhamos feito era uma opção acertada. Depois, tivemos sempre a preocupação na Fundação de apostar em projetos pequenos, ou seja, em áreas que sofram menos as questões da conjuntura, que variem menos. E, portanto, esta área, nomeadamente a recuperação do património e dos museus, é uma área que sofre menos, digamos assim, as flutuações e as apreciações conjunturais. E, portanto,
aquilo que nos interessa é deixar obra, que possa, enfim, sobreviver a nós, enfim, que seja para as próximas gerações, e, portanto, nada melhor do que apostar nestas áreas. Não estão a ouvir, já sim, tem razão. Agora sim, agora temos a ouvir. Sim, tem razão. Eu tinha dois tipos de perguntas relativamente aos projetos que a Fundação tem sempre na área de património cultural, que é o único tema que versaremos aqui, das várias áreas nas quais a Fundação atua, mas duas perguntas relativamente ao tipo de projetos que apoiam. Por um lado, na área do património cultural, a Fundação, e procurando ter presente a grande lista de património cultural que já foi intervencionada pela Fundação, a verdade é que não é somente uma intervenção física. A Fundação não se limita a apoiar intervenções de conservação e restauro, seja ele de património móvel ou de património imóvel. Também promove estudos, também promove eventos que sejam agregadores do setor. Muito recentemente estabeleceu uma parceria com a Associação Portuguesa de Historiadores de Arte para um prémio, visto de fora quase que é uma política, diria eu, pública da área do património cultural, a intervenção de conservação e restauro, a fomento da agregação do setor, estudos, prémios de qualidade. Esse foi um princípio que norteou a atuação da Fundação na área do património cultural e, tendo sido ou não, é um princípio, ou quais são os princípios que norteiam de agora para a frente, atendendo aqui ao número de pessoas que nos está a ouvir e que está também nessa expectativa de perceber o que é que a Fundação valoriza na área do património cultural do ponto de vista de projetos a apoiar no presente e num futuro mais imediato. Uma pergunta extremamente pertinente, e eu ia começar por pedir à doutora Fátima Dias que fizesse ela a primeira intervenção, porque, de facto, estamos agora a falar do coração da nossa atividade, e ao mesmo tempo, que referiu e bem, e está bem referida por si, mas em que também eu gostaria de recorrer à memória da doutora Fátima Dias e à continuidade que ela tem dado a um certo número de projetos. Fátima. Ora bem, como eu referi há pouco, para além dos projetos perenes, há um outro desígnio que perseguimos e que tem a ver com projetos estruturantes. Enfim, nós apoiamos muitos projetos nas diversas áreas de intervenção da Fundação, mas damos preferência a projetos que sejam estruturantes no domínio onde se inserem. É um pouco nesse sentido que apoiamos o estudo que a Spira está a desenvolver, como por exemplo na área da solidariedade social, apoiamos um curso que se chama GOS, numa parceria com a AED, que é para gestores de organizações sociais, porque, na verdade, no fundo visa dotar os gestores com conceitos de gestão que normalmente não estão na sua formação. Porquê? Poderíamos pegar nesse dinheiro e distribuir pelas diversas associações. O que nos parece é que todo aquele setor ganha mais tendo pessoas com formação e com capacidades acrescidas para fazer aquele trabalho, no sentido de rentabilizarem os recursos que são naturalmente escassos e naquela área em particular, do que estar a dar pequenos apoios que podem, enfim, facilitar o curto prazo, mas que não são estruturantes, digamos assim, para as atividades. E, portanto, é isto que fazemos. Temos feito, no caso da cultura, o estudo que lhe falei, e procuramos também dinamizar a investigação e o saber da academia, e por isso temos feito também muita edição de livros, estudos, bolsas, exatamente para incrementar essa evolução, digamos assim, e essa estruturação dos diversos setores onde atuamos. O que procuramos, enfim, portanto, para além destas duas componentes, há algumas questões que nós analisamos quando temos os projetos à nossa frente. Diria que, em primeiro lugar, digamos, há a área onde o programa se vai desenvolver, a adequabilidade aos objetivos estratégicos do projeto,
com os objetivos estratégicos da Fundação e o plano de ação definido. Portanto, nós temos o plano estratégico, conforme referi, que tem uma duração de 4 anos, mas temos anualmente um plano de atuação para esse ano, com o respectivo orçamento, e, portanto, que traduz, digamos assim, aquilo que foi definido nas linhas estratégicas. Portanto, vemos a adequação do projeto a esse plano, a pertinência do projeto, a credibilidade e a capacidade da entidade organizadora ou que está à frente do projeto, a sustentabilidade. Cada vez mais olhamos também para as práticas ambientais do projeto, nomeadamente no âmbito das alterações climáticas, embora deva referir que é uma coisa que ainda aparece pouco. E no que diz respeito à sustentabilidade do projeto, gostaria de deixar aqui 2 ou 3 notas. A Fundação tem um orçamento na ordem dos 2 milhões anualmente para desenvolver as suas atividades de apoios mecenáticos. Grande parte dos projetos, sendo restauro de património, dividem-se por mais do que um exercício. O que quer dizer que, e também com as dificuldades que todos temos vindo a ultrapassar, e nomeadamente o setor financeiro, o nosso orçamento tem-se mantido igual de há alguns anos esta parte. O que quer dizer que anualmente nós não temos muita margem para acomodar projetos novos, especialmente se eles forem de grande envergadura. E, portanto, quando muitas vezes apoiamos um projeto, temos normalmente como ideia que se for um projeto que está a iniciar-se e que seja importante, apoiamos 2, 3 anos e de seguida procuramos sair para que haja possibilidade de acomodar novos projetos. Portanto, é importante que as entidades, quando nos submetem os projetos, tenham um pouco uma proposta de sustentabilidade de como é que o projeto se vai desenvolver no futuro e, portanto, para que não corra o risco de acabar após a saída do apoio da Fundação. Depois, apreciamos também o grau de inovação do projeto e a sua replicabilidade, se é possível replicá-lo noutras regiões, e também a localização e o âmbito geográfico. Portanto, o banco é um banco nacional, a Fundação procura desenvolver atividade também a nível nacional, e, portanto, procuramos, enfim, com esforço, sair daquele habitual apoio de projetos em Lisboa e Porto e, portanto, procuramos diversificar a nossa atividade pelo país todo. Portanto, diria que estes são os pontos fundamentais da avaliação dos nossos projetos. Sendo certo que muitas vezes o projeto pode ser interessantíssimo, pode estar muito alinhado com aquilo que eu acabei de dizer, mas nós não termos disponibilidade financeira para nesse ano conseguir ir a todas. Portanto, digamos que isto não é uma equação matemática. Nem sempre é possível chegar ao fim e conseguir apoiar todos os projetos que nos chegam. Tem toda a razão, mas deixe-me dizer muito brevemente, para completar o que a doutora Fátima Dias disse muito bem, de um ponto agora mais genérico daquilo que nós fazemos, com todas estas limitações e com todas estas preocupações que são importantes, e com uma dotação que acaba de ver, quando nós falamos na dotação orçamental que temos, que é relativamente diminuta em relação àquilo que se faz, que se pretende e que nos pedem que façamos, eu queria apenas chamar a atenção para aquilo que tem sido feito em alguns dos monumentos nacionais mais importantes. Se vocês hoje visitarem, ou se for visitar o Museu da Arte Antiga, ou se for ao Museu do Azulejo, ou se formos a muitas das igrejas do Porto, 5 ou 6, que agora vou ensinar todas, uma delas o Mosteiro de Santa Clara, pela sua talha joanina, que vale a pena ver, mas há projetos enormes e alguns deles extremamente importantes. Também podia citar os Jerónimos e outros em que nós participamos, e em que a Fundação apoia pelo tempo que for necessário até completar as obras. Não começamos e depois deixamos as coisas a meio. Não, começamos e vamos até ao fim. Isto, de facto, tem
tem-nos beneficiado muito e tem beneficiado sobretudo as instituições, sobretudo museus e sobretudo os edifícios históricos que os reconhecem, e falando com os curadores deles, nós temos conseguido manter também com eles uma colaboração muito efetiva e ao mesmo tempo muito realista. Temos conseguido isso em geral, com quase todos eles. E, por outro lado, com o Estado, temos sempre mantido com os governos, com os diferentes governos, uma atuação muito conjugada. Não quer dizer que não haja ideias, temos muitas vezes ideias diferentes, até ideias novas, mas uma atuação muito conjugada com o próprio Ministério da Cultura, com a Direção-Geral do Património Cultural, com quem temos mais contactos, ou com a Direção-Geral das Artes, que também é importante. E dizer-vos que é para nós um orgulho. No outro dia dizia um jovem que eu encontrava, dizia a coisa mais fantástica que fez até agora, que eu vi até agora da Fundação feita por si, é o que está a ser feito o restauro dos painéis de São Vicente. Eu tive de dizer, não, nós já fizemos muitas outras coisas, possivelmente mais importantes do que os painéis, mas é evidente que aí tínhamos tocado, ou o exemplo que eu dou, porque tocamos um daqueles pontos que é essencial para nós, lá está, aquilo que é reconhecível como marca portuguesa internacionalmente e como, digamos, aquilo que faz parte da nossa identidade nacional. De facto, vendo a lista, o que os nossos convidados não estão a ver, mas depois seria eventualmente interessante poder disponibilizar, os nossos convidados participantes não estão a ver, mas seria interessante disponibilizar, é impressionante a quantidade de intervenções que a Fundação levou a cabo nestes anos. Conhecendo os locais, é fácil fazer algumas contas e, portanto, perceber o investimento que ali está, mas também é impressionante aquilo que o Sr. Embaixador referia, que é a consistência. Por exemplo, no caso dos Jerónimos, a Fundação é quase o melhor amigo dos Jerónimos já há muitos anos, quer dizer, desde o pré-escolar até provavelmente muito mais do que a universidade. E isso leva-me a uma pergunta que se prende também com a apresentação que há pouco fizeram da Fundação, da questão da equipa ser muito reduzida. A verdade é que esta consistência, esta perseverança no levar os projetos até ao fim, independentemente dos governos, não é? Independentemente das equipas que estão a dirigir cada um dos monumentos que é intervencionado, não é uma prática muito comum, não no mundo, mas na área da cultura em Portugal em concreto, que é ainda uma área muito fulanizada, se assim se pode dizer. Importa muito quem é, de onde é, quem é que está, e há pouco uma visão de longue durée, como dizia o Brodel, na abordagem ao património cultural e à cultura. O facto da equipa da Fundação ser pequena não se tem traduzido numa incapacidade de atuação, bem pelo contrário, tem-se traduzido neste reforço de consistência da atuação, que é, aliás, uma forma de gerir por parte de fundações muito característica, por exemplo, dos países anglo-saxónicos, que trabalham com equipas muito pequenas, montantes de investimentos anuais e trabalhando de perto os projetos. Esta opção da Fundação por uma equipa pequena, muito consistente, a própria equipa é ela própria perene, a doutora Fátima Dias está no projeto desde também praticamente o seu início, é uma marca da Fundação e tem trazido resultados muito positivos. Não sei se o Sr. Embaixador está de acordo e se pensa que de alguma forma era um exemplo a repetir em algumas outras dinâmicas da gestão do património cultural. Eu creio que tem toda a razão, que definiu até muito melhor do que eu, que gostaria também de acentuar, um ponto que já tinha mencionado, mas que acaba agora de expor de uma maneira muito clara. Eu diria que nós poderíamos, nesse aspecto, e não quero nada aparecer com algum tipo de vaidade, porque não é o caso. Mas eu diria que há muitos aspectos em que, de facto, nós podemos ser tomados como exemplo, como bom exemplo. Não quer dizer que seja a única via, há outras, as cabeças pensam de maneira diferente e tudo bem, mas eu creio que em muitos deles a maneira como nós atuamos pode ser
um bom exemplo. E é também um bom exemplo entre esta instituição criada por um banco e o próprio banco, a própria instituição financeira que nos financia. Porque, de facto, o que nós temos é uma interligação muito forte, muito clara e sem ambiguidades. Nós sabemos que quem nos subsidia é o banco, mas o banco não interfere na nossa atividade para além da definição estratégica que fazemos e das contas que prestamos, que é o que temos de fazer, o que é normal. Mas temos, isso é, eu diria, a felicidade de encontrar, sobretudo desde que se transformou, desde essa transformação que aconteceu por volta de 2012, foi depois da lei das fundações, em que fomos obrigados a adaptar, e da própria mudança de governance do banco, em simultâneo, que se teve de fazer essas alterações, e portanto já lá vão 10 anos, praticamente, e nesses 10 anos não há, e nunca houve qualquer tipo de divergência entre aquilo que a Fundação se propõe fazer e aquilo que são, digamos, muitas vezes os objetivos do próprio banco e da própria instituição financeira que nos subsidia. Portanto, esse dá a esta pequena equipa, alarga, torna maior, porque não perdemos tempo em criá-las em disputas e em solicitações de outra ordem. Temos linhas direitas, definidas, sabemos até onde podemos ir e aquilo que está em jogo, e quando temos dúvidas, não temos a menor peja em recorrer ao conselho dos órgãos próprios da Fundação e também muitas vezes ao contacto direto com a direção do próprio banco para podermos agir com a celeridade que nós achamos que os projetos impõem. E aí também é outro aspecto em que eu acho que nós temos alguma vantagem, pelo menos em relação a outras fundações que eu conheço, que é esse aspecto da celeridade. Muitas vezes nós decidimos mais rapidamente, mais agilmente, e muitas vezes também não decidimos, e não, porque há um projeto de encher o olho, em que nós temos de estar para mostrar que existimos, não. Preferimos, muitas vezes, até ir para um projeto que parece mais modesto, mas que nós sabemos que pode criar mais-valias para a cultura portuguesa. E isso, para nós, é essencial. Então, eu aproveitava justamente digamos, avaliação do modelo de gestão da Fundação e também dos projetos que têm levado a cabo. Há bocadinho a doutora Fátima Dias também falava dos critérios quase de seleção dos projetos que podem ser apresentados, mas procurando outra vez recuar aqui ou utilizar os 30 anos de experiência que a Fundação tem. Qual é que é o balanço que fazem, agora não da parte positiva, mas da parte, não quero dizer negativa, mas da parte que ainda pode melhorar, do ponto de vista dos projetos que surgem à Fundação? Quais é que são as principais lacunas que encontram e que continuam a encontrar nos projetos que chegam à Fundação, projetos que podem ser boas ideias, mas que depois que pecam, onde é que costumam pecar? Aquilo que possa ser, digamos, um traço comum aos projetos que acabam por não ser apoiados. Ótimo, ok. Lá está outra pergunta em que a continuidade da ação permite uma resposta com certeza muito mais eficaz que aquela que eu daria. Bom, eu quero salientar que nesse domínio a evolução tem sido enorme. Entre o tipo de projetos que nos aparecia e a qualidade de projetos que nos aparecia e aquilo que aparece hoje em dia, de facto, nota-se uma evolução muito grande, uma grande profissionalização, diria mesmo, dos projetos. Existe também uma outra vertente que agora começa a aparecer, é mais frequente, que é, por exemplo, projetos, mais uma vez, fora de Lisboa e Porto. Já nos aparecem projetos dos diversos pontos do país, que era uma coisa que há 5 anos atrás era absolutamente inexistente. Portanto, eu acho que a esse nível houve realmente uma evolução muito, muito significativa. Diria que ainda se nota algumas áreas onde seria possível, enfim, melhorar um pouco ou evoluir um pouco mais. Que eu diria que é um pouco numa certa falta de diversidade e de inovação dos projetos. Na verdade, com muita frequência, os projetos são todos nas mesmas áreas. Há pouca inovação, há pouca diversidade e às vezes torna-se um bocadinho difícil de sair do mesmo, digamos assim.
Existem também, conforme eu há pouco referi, poucas preocupações, ou pelo menos pouca referência à sustentabilidade do projeto e como é que o projeto se vai desenvolver, enfim, se a Fundação, quando a Fundação ou quando qualquer outra entidade deixar de apoiar, como é que prevêem que seja a evolução do projeto. Há pouca diversificação das fontes de financiamento, embora eu também reconheça que não é fácil e na atual conjuntura esse desafio ainda é maior. Às vezes existe também pouca quantificação do impacto do projeto e da sua relação com a comunidade onde se insere. Enfim, às vezes é referido, mas é pouco medido, diria assim. É pouco medida o impacto que se espera do projeto que estão a apresentar. E relativamente às questões ambientais ou alterações climáticas, começa a aparecer alguma coisa, mas mesmo assim ainda é relativamente incipiente. Aparecem poucos projetos mais vocacionados mais claramente para estas áreas, para estes domínios. Diria que são basicamente aquilo que eu noto mais nos projetos que aparecem. Eu podia só acrescentar uma palavra, para talvez dizer que uma das coisas que me surpreendeu quando eu assumi funções aqui e comecei a ver os projetos, os pedidos de projetos, foi muitas vezes até, digamos, a juventude dos proponentes dos projetos. Porque durante muito tempo discutia-se que esta geração não é um pouco como outra, até se chamavam nomes às vezes. Ora, não é nada, é uma geração que parece muito mais bem preparada para fazer um business plan, um plano na própria estrutura dos projetos, nas intenções feitas, na inovação que trazem muitas vezes à cultura portuguesa e à visão portuguesa, e esse é um aspecto extremamente positivo, a que, infelizmente, muitas vezes não podemos dar o apoio total, porque também, dada as limitações orçamentais que temos, também temos uma questão de risco. Muitas vezes, até pode ser atrativo considerar um projeto, mas há outros que também são igualmente atrativos e que nos oferecem melhores garantias, nós temos que fazer uma opção. Isto é como tudo na vida. Mas eu queria deixar essa nota, que é uma nota de encorajamento para as pessoas mais novas. Que, de facto, é trazerem, virem para a frente e não desanimarem muitas vezes quando à primeira não encontram o apoio que deviam, mesmo na nossa fundação. Nós olhamos para eles, digamos, com o carinho que nos merece, a competência com que elaboram muitas vezes os projetos que apresentam. E o empenho, de facto. É notório um esforço de apresentar projetos, e eu acho que muito especialmente, por exemplo, agora foi notório, por exemplo, neste tema do Covid, a dificuldade que grande parte dos projetos foram alterados ou não se puderam realizar. E uma das coisas que nos surpreendeu foi a capacidade que o setor teve de não só reequacionar grande parte dos projetos e adaptá-los de forma inovadora para dar resposta a esta dificuldade. Dou-vos um exemplo. Em Leiria, queria só fazer aqui uma pequena nota. Nós apoiamos alguns festivais, não tanto por ser festival, porque não é exatamente a nossa área privilegiada de atuação, mas porque foi a forma que encontramos de apoiar projetos fora de Lisboa e Porto. A partir de certa altura, basicamente o que nos apareciam eram festivais fora destas áreas e, portanto, a única maneira de conseguir fazer esses apoios era apoiar o festival. E, portanto, decidimos que, enfim, festivais não é exatamente o nosso negócio, por expressão, e, portanto, decidimos apoiar áreas do festival que pudessem compaginar-se com aquilo que são os objetivos da Fundação. E, portanto, apoiamos ou workshops com artistas consagrados, porque achamos que permite criar oportunidades às pessoas da terra para formação e para conhecerem e rede de contactos já com artistas consagrados, ou, enfim, procuramos sempre encontrar dentro do festival uma linha de atuação normalmente ligada ou à formação, ou às crianças, ou à juventude, que nos permita
enfim, dar resposta às necessidades locais, mas também não sair da nossa zona de atuação. E nessa lógica apoiamos um festival em Leiria. O que acontece é que o festival foi a pandemia, não se podia acontecer, e, portanto, fomos contactados pelos jovens que estavam à frente desse festival e que nos propuseram fazer um outro festival em que a proposta era haver uma carrinha transformada, portanto, caixa aberta, que se transformou em palco, e essa carrinha percorreu os bairros de Leiria, fazendo teatro, com música, com diversas atividades. E, portanto, respeitando aquilo que eram as limitações da altura, eles conseguiram dar a volta à situação e criar um novo projeto que foi um êxito e que a população de Leiria aderiu em massa. Portanto, convinha sublinhar que, de facto, tem havido iniciativas e esforço e empenhamento, muitas vezes, de gente jovem, que é notável e, portanto, que nós queremos agradecer e incentivar e que, às vezes, até apoiamos com um apoio simbólico, não tanto para resolver o problema, mas porque o apoio da Fundação, mesmo sendo simbólico, permite-lhes, junto de outras entidades, ter a chancela de qualidade, digamos assim, que o logotipo da Fundação fornece. Portanto, com isto quer dizer que nós também procuramos ser flexíveis e é por isso que tentamos manter uma lógica flexível, quer na apreciação dos projetos, quer na nossa atuação, para que não seja aplicar cegamente aquilo que temos, ou seja, procuramos encontrar soluções, portanto, procurem-nos, apresentem-nos os projetos, que nós tentaremos, na medida das nossas possibilidades, dar resposta. Ponto final. Eu iria, há pouco eu falei de celeridade, agora a doutora Fátima Dias acrescentou vários outros pontos, mas eu queria mencionar um outro princípio, além também da sustentabilidade, que é sempre necessário, mas outro também que eu acho que tem sido notável da nossa parte, que é, digamos, a complementaridade que às vezes a Fundação constitui. E eu explico, há por vezes projetos que estão a ser realizados até fora do nosso conhecimento, mas que por qualquer motivo de repente encalham, ou por ausência de financiamento, ou por qualquer outra razão, e nessa altura eles vêm ter connosco uma questão de urgência, porque falta pouco para chegar até ao fim do tal projeto. Nós analisamos esses aspectos normalmente com grande atenção. Já sabemos que não é, e eles também já sabem, que não podem vir à última hora vir buscar um financiamento que seja muito grande, porque esses já estão definidos, já não podem, nós só não podemos tocar daquilo que foi aprovado pelo nosso Conselho de Curadores, temos de ter natural, mas sabem que, da nossa parte, além da celeridade, da flexibilidade, tudo isso também é uma consideração para, muitas vezes, dar a possibilidade de que os projetos se tornem execuíveis, quando eles são válidos, claro. E isso acontece muitas vezes com uma pequena doação, um pequeno empurrão, pode transformar uma ideia e pode transformar um projeto. E muitas vezes esses projetos ganham digamos, com esse apoio que recebem da Fundação. Então, antes de abrir aqui às perguntas dos nossos participantes, eu teria uma última pergunta, já fora exclusivamente do âmbito da Fundação, que tem a ver com a questão do mecenato. Há uma ideia feita em Portugal de que a razão de haver poucos mecenas na área da cultura resulta dos poucos incentivos fiscais que estão plasmados na lei do mecenato. Eu gostava de saber a opinião do maior mecenas de património cultural em Portugal, se é mesmo assim. Vamos lá, eu acho que a questão do mecenato foi sempre uma questão difícil. Não pelo que ela é, mas muitas vezes pela maneira como se concretiza. Eu lembro-me que a primeira vez que fui aos Estados Unidos, já no longínquo ano de 68, uma das coisas que mais me impressionou junto de amigos meus até americanos, quando fui visitar os museus, o Met, os museus da altura, o Guggenheim, esses museus da altura estavam todos à moda, o Met era o museu definitivo, me parecia quase definitivo, tal como é o Louvre. Mas
o que era impressionante foi, para mim, foi perceber que nenhum daqueles museus que o Estado não dava dinheiro nenhum a esse, não vivia, ao contrário do que era nosso, que era, estávamos sempre a falar do Estado, e eu já tinha nessa altura de idade para pensar nisso, estava já, acabava de entrar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, era muito jovem, mas isso fez a impressão que esta diferença, a Europa, em que parte da cultura ela é o Estado que subsidia e que faz, e a América, em que isso não acontece, em que os projetos, as instituições culturais e tudo vão para a frente sem apoio estatal. Era a diferença entre um e outro. É claro que isso é na América, porque os americanos têm essa noção de dar à comunidade uma parte daquilo que não dão. Claro que partiram, isso foi o início, foi o princípio, logo, e depois aquilo foi-se transformando, que as pessoas também perceberam que através dele podiam ter benefícios fiscais, podiam ter benefícios, sobretudo às heranças, dava coleção, e portanto isso diminuía depois no imposto sucessório, quando ele havia e tudo mais. Bem, mas portanto, há duas formações diferentes. A América impressionou-me por esse facto de quem fazia boas coleções, depois de lá, avançamos, e via-se isso nos museus. Lá estava a ala com o nome tal, os Mellon, os Carnegie, os Rockefeller, todos os grandes nomes, os Whitney, todos os grandes nomes tinham, antigos ou modernos, a Lauder, tinham ali qualquer coisa. Coisa que na Europa não havia, portanto, mecenato diferente, diria. O mecenato na América é extraordinário, de facto, agora é uma maneira como o país trabalha, um país tão extraordinário que também pode ter um problema como tem hoje em dia, quer dizer, que para quem admira, que acha que aquilo era um caso único, também olha para o que se passa hoje e não acredita, parece que é uma eleição que não está a passar-se dos Estados Unidos, mas é tão pouco ou assim. Bem, essa é a parte do Estado. Na Europa não, a Europa o Estado teve sempre uma fatia muito grande da questão cultural. E foi preciso criar incentivos. E o incentivo principal não era aquele que havia lá na América, que era muitas vezes as pessoas ganharem até bom nome, mas o dinheiro vinha, sabe-se lá da onde, e a doação dourava a pílula. Nós aqui não tínhamos muito essa tradição. No caso português ainda mais, porque eu acho que o caso português também foi muito esse. Nós nunca tivemos também um grande número, é aquilo que se costuma dizer, um grande número de empresas e de famílias, digamos, com muito dinheiro e com vontade de o aplicar de outra maneira e de partilhar não tínhamos bem essa tradição, também porque nos falta. O nosso capital também é reduzido, não é? Este próprio, portanto, assim que os bancos se distinguiram, alguns deles, e que não são, e que não são também, digamos, também com algumas limitações, não é? Mas, portanto, a lei do mecenato, quando veio, também foi muito, tanto esta lei do mecenato, se não me engano, é uma lei de 1999, a atual, é uma lei que veio de um governo Jago Teves, se não me engano, de 99, muito curta, que sim senhora dá uns incentivos fiscais que poderão ou não ser considerados suficientes ou insuficientes. E eu diria que eles são insuficientes, porque a cultura precisa de muito mais do que aquilo que lá que sai. Precisa mais do que isso, precisa de facto de um empenho diferente, nacional, de uma mudança que também só se verificou, e verificou-se, aliás, em circunstâncias às vezes até surpreendentes. Foi a questão da compra do Domingos Sequeira, por exemplo, que ela própria surpreendeu o país, porque o país, afinal, está disposto a dar, de vez em quando. E isso é impressionante. Portanto, vai-se já criando uma outra mentalidade e uma outra tradição, mas mantém-se muito a ideia que às vezes é confusa. Eu próprio leio a lei do mecenato, que é pouca, que é pequenina, com poucos artigos, e é um bocado, até para mim é confusa. Sou formado em Direito, mas há muitos anos, e possivelmente, se ainda tivesse dos meus primeiros anos, eu diria com mais facilidade o que é a lei do mecenato. Mas, falando nisso, acho que é sempre, é um problema que vai continuar, que vamos continuar a ter, porque vamos lá ver, há uma situação complicada no país e é evidente que grande parte daquilo que é o nosso orçamento tem de ser dedicado à
à sobrevivência da própria economia, mas eu acho que também é uma altura, e já muita gente começa a pensar nisso, de olhar para o que é cultural, para as artes, de outra maneira. Muita gente já faz hoje aquilo que é raro, que era raro, que era acontecimento, que é pensar que comprar também é uma forma de aplicar dinheiro, de aplicar, e isso já existia, claro, sempre existiu, mas agora vai se acentuando muito também com a gente mais nova, com jovens que hoje em dia têm casas mais modernas e decoradas de maneira diferente e querem arte contemporânea, e daí uma vantagem muitas vezes que acontece com a arte contemporânea em relação à arte antiga, que é mais, está mais em museus do que em casas, mas digamos, eu acho que nós iremos aprendendo cada vez mais que o mecenato definido como queremos é uma função importantíssima para o que é a nossa cultura, porque cada vez menos o Estado vai ser capaz de alimentar tudo. E, portanto, vamos ter de jogar aí um pouco e daí algumas aproximações. Vou-lhe dar um exemplo. Nós próprios pensamos nisso há tempos. Tivemos uma dificuldade, a certa altura, foi uma dificuldade aqui nós interna, de como mostrar a coleção notável de que o banco dispõe. Essa coleção é, já há muitos anos, mostrada em todo o país através daquilo que se chama arte partilhada, que foi uma das belíssimas iniciativas, e aqui devo saudar, creio que foi o Dr. Fernando Nogueira, não é? Foi o Carlos Santos Ferreira. E o Carlos Santos, que começa, era o Dr. Carlos Santos Ferreira, presidente do banco, e o Dr. Fernando Nogueira, presidente da Fundação, ou na altura ainda secretário-geral da Fundação. E criaram esta ideia da arte partilhada. No fundo, quer mostrar. Nós temos uma coleção que vale a pena, mas que não pode ficar escondida nos corredores e nos gabinetes. E nós queremos mostrá-la, que os portugueses a conheçam. E a certa altura havia dificuldade de como fazer isto, várias ideias, como ter também interagir com áreas, porque nós não somos especialistas em museus, não podemos criar um museu, transformar o banco num museu, não é nem é essa a função. E por isso, a certa altura surgiu-nos uma ideia que levamos para a frente e foi muito útil, que foi com o Ministério da Cultura, fazer um acordo de cooperação, protocolo de cooperação, em que nós, por exemplo, estabelecemos essa cooperação com o Museu de Arte Contemporânea, com o Museu de Chiado, e lá está, o Museu de Chiado vai ter uma galeria Milênio BCP, e o Milênio BCP vai ser um parceiro fundamental para que o Museu de Arte Contemporânea possa realizar os seus objetivos, ao mesmo tempo que as duas, digamos, o que é o património de um e do outro, se complementam. E bem, portanto, estamos a fazê-lo. Está um bom exemplo. Nós, até com o Estado, com o museu e nós, mas esta triangulação que até pode atrair outros parceiros da própria área do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Mas esse é um bom exemplo também para o futuro, e aliás, a seguir a nós, creio que já houve mais abertura desse aspecto, já houve outras iniciativas tomadas nessa direção, e eu acho também que é uma boa direção para o futuro. É essa. Então, pegando neste tema e aqui com a primeira questão que estão a colocar, a Ana Albuquerque, que penso que é brasileira, pelo que escreve na sua pergunta, fala de algum preconceito que sentiu na área das indústrias culturais e criativas relativamente ao fundraising. E que entidades é que podem estar associadas à área da cultura. Eu lembro-me numa das edições da Feira do Património em que fizemos uma parceria com o Continente, procurando que as pessoas que fossem ao supermercado recebessem um bilhete da Feira do Património, e que fomos bastante massacrados, que não era uma associação digna da área da cultura, sendo certo que muito provavelmente quem fez essa afirmação também é cliente do Continente. Mas salvo, para além dessa particularidade, eu gostaria de perceber se a Fundação vê nos projetos que recebe, e procurando sempre estar nesta linha dos projetos, que penso que é aquela que os nossos participantes também estão mais interessados, se há pouco a doutora Fátima referia as lacunas que também sentia na área
da orçamentação, da sustentabilidade, da medição de impactos, portanto, no fundo, muito a dimensão de gestão. Se considera que esta capacidade criativa de um fundraising dinâmico ainda é uma característica dos projetos que chegam à Fundação? Fácil. Este ping-pong. O tema do fundraising Não é fugir a ele, é que nós temos, é que pode dar a melhor resposta. é um tema, de facto. Eu acho que, enfim, realmente a base para haver mecenato é, de facto, a montante uma ideia de generosidade. E precisamos todos de desenvolver esse sentido de generosidade e de sentir que todos nós temos que ser generosos para que todos nós possamos usufruir daquilo que nos é caro, daquilo que é a cultura, porque o Estado não vai conseguir, efetivamente, chegar a tudo, e com estas questões que se estão a colocar cada vez menos, e porque as empresas também não vão conseguir fazer. O fundraising, penso eu, enfim, vamos ter que ser criativos, e o fundraising é, de facto, uma das soluções. Aparece-nos pouco. Normalmente as entidades não apresentam hipóteses de fundraising. E eu acho que é um tema importante que os cursos relacionados com a gestão cultural e essas áreas tivessem algumas cadeiras de fundraising, que pudesse, não sei se, creio que a maior parte das pessoas não está familiarizada com o tema, nem com montar uma campanha de fundraising, e, portanto, não é muito utilizado. E, portanto, acho que, se calhar, temos que começar com pequenos exemplos, e acho que é importante os próprios profissionais terem alguma informação e terem mais, avançarem mais em pequenos projetos desta natureza para que isto se disseminasse mais e se tornasse mais frequente, ser uma das formas de financiamento dos projetos. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta da Maria Tavares, que coloca a questão sobre a lotaria do património, esta nova medida que foi lançada pelo Ministério da Cultura e que não sabemos ainda muito bem como funciona, porque não está ainda delineada do ponto de vista de lei, mas que no fundo procura, através de um sistema habitual de lotaria, angariar dinheiro da comunidade em benefício, isso já vem plasmado, do património, apenas o património classificado. Não se percebe como é que o dinheiro é distribuído, qual é o critério, quem é que o faz. De qualquer forma, é uma novidade no financiamento ao património classificado. Também não sabemos se é recuperação, se é animação, enfim, são muitas incógnitas, mas de qualquer forma perceber um bocadinho como é que a Fundação vê esta questão da lotaria. Eu devo dizer que uma resposta tão honesta quanto possível, que vamos olhar para ela. Não sabemos exatamente a dimensão, sabemos os contornos, mas não sabemos aquilo que é fundamental e que a doutora também agora referiu. E poderá ser uma forma, mas não é, e por isso é que eu diria que era tão honesto como possível de mim próprio. Não é, eu pessoalmente não sou muito favorável a esse tipo de atuação. Prefiro muito mais as coisas mais claras, mais bem definidas, e muitas vezes, digamos, também mais difíceis de fazer e de executar, mas eu acho que não é a dificuldade que nos deve impedir de fazer as coisas. Ao contrário, a excessiva facilidade, no fim da ideia. Enfim, é certo que a ideia do jogo pode ser uma ideia atrativa, mas é uma ideia também que é difícil, pelo menos para mim, olhar para ela e dizer que ela é, ou que vai mudar as coisas. Porque é evidente, vamos lá ver, o que é o património construído e nacional, o Estado tem absoluta obrigação de tratar dele e de o defender. Tem tanta obrigação de defender o nosso património, quase como nos defender de qualquer invasão de trogloditas que venham de um planeta qualquer. Portanto, aí é a obrigação. Depois, e falávamos nisso, projetos que tenham necessidade de um fundraising, mais vale de facto haver
caminhos de fundraising, caminhos, não apenas do fundraising, de facto é alguma coisa, é uma área que precisa de ser trabalhada, não é só de ser trabalhada, precisa de um perito, de peritagem especial. Não é uma área, as pessoas pensam que não, que basta, não é bater à porta das pessoas que se vai obtendo. E, portanto, eu prefiro muito mais por esse aspecto do que por esta ideia. Agora, não, como faço, nunca à partida devemos ser negativos. Se a ideia for para a frente, espero apenas que ela seja de facto boa e que ela consiga trazer algum dinamismo que nós queremos à preservação do património nacional e à dinamização de certas áreas culturais que bem precisam dela. Mas veremos, por isso não queria já ter uma opinião definitiva sobre ela. Sim, enfim, com a reserva relativamente a tudo aquilo que nós não conhecemos e que ainda não está definido, eventualmente pode ser uma forma de associar as populações à recuperação de alguns monumentos ou de alguns bens da sua localidade. Portanto, pode ser uma forma de disseminar e participar, levar a população a participar. Mas, enfim, salvaguardando e pondo a reserva com tudo aquilo que não sabemos e com a transparência da definição do que é que vai ser objeto de recuperação ou não, enfim, portanto, com todas essas reservas, à partida, concordo com o Sr. Embaixador, não tenho nada contra, enfim, veremos com... Sim, tudo dependerá da mecânica que for definida. A ser definida. Cá estaremos para ver. Então, terminávamos se estivessem de acordo com o futuro da Fundação. Nesta área do património cultural, da Fundação do seu todo, mas também nesta área do património cultural, para o ano a Fundação celebra 30 anos. Quais é que são as perspectivas relativamente a este setor e à área da cultura de uma forma geral, pondo de lado a área social e a área científica que a Fundação também apoia? Quer começar? Depois eu faço? Quer deixar? Ladies first. Nós temos alguns desafios pela frente, enfim, gostaríamos de dinamizar projetos no âmbito da economia e da cultura, porque é uma área que nos é cara e porque entendemos que esta economia da cultura pode ser, de facto, uma forma de apoiar o desenvolvimento da economia do país e das zonas do interior. É, na verdade, uma das áreas onde Portugal pode, por haver tanta coisa ainda a fazer, pode crescer, e, portanto, esta era uma área que para nós era importante continuar a apoiar e desenvolver. E temos, enfim, manter, do nosso ponto de vista, o rigor e a flexibilidade nas decisões que tomamos e dos projetos que estamos a fazer. E, do ponto de vista dos dois projetos que estão mais ligados àquilo que é o património da Fundação. Nós, neste momento, como referimos há pouco, temos o Museu Arqueológico da Rua dos Correios, que está neste momento a ser renovado. Portanto, o Museu Arqueológico está a ser renovado, ele foi aberto em 85, e essa altura não se fez nenhuma alteração. Entendemos que ele ano passado foi aberto, de segunda a sábado, com visitas guiadas gratuitas por guias que são arqueólogos, doutorados em arqueologia, e entendemos que era a altura de renovar a bibliografia. Estamos neste momento a fazê-lo. Era para estar aberto, também sofreu algum atraso devido à pandemia, e está a ser, temos uma grande expectativa nesta renovação, que está a ser realizada pelo Ateliê Bruckner, que é uma referência mundial neste domínio. E temos também um grande desafio, que é a parceria, que há pouco o Sr. Embaixador falou, com o Museu de Arte Contemporânea de Lisboa, portanto o CIAD, que é a Galeria Milénio, que gostaríamos de transformar num ponto de inovação, de desafio relativamente à arte contemporânea, portuguesa fundamentalmente, mas não só, e que pudesse também dinamizar e ajudar a divulgar a nossa arte, os nossos artistas, e promover aqueles que são mais jovens e que estão neste momento a começar as suas carreiras. Portanto, gostaríamos muito que esse é um projeto que temos uma grande expectativa e muito empenho.
Se pudesse acrescentar aqui uns primeiros pontos ao que a doutora Fátima disse, e muito bem, um seria para sublinhar um aspecto que ela citou. Neste momento, estamos empenhados no núcleo ecológico da Rua dos Correieiros, que é uma parte também essencial do trabalho da Fundação, mas que só foi possível esta modernização porque o banco entendeu que devia fazer. E também esta parceria que referimos já com o Museu Nacional de Arte Contemporânea e outros projetos que temos. Esses demonstram que o banco, que é o nosso, não é mais pelo o nosso público financeiro, digamos, que é o banco, continua empenhado em que a Fundação faça o trabalho que tem feito até agora. Não é um trabalho apenas de prestígio para o banco, é um trabalho benéfico para a comunidade que o banco serve. E por isso, esse é quanto ao aspecto futuro, portanto, creio e espero bem que o Banco Millennium BCP continue e mantenha o mesmo elan que tem tido em relação a uma fundação que se acabou de impor, graças exatamente, como eu já referi, aos apoios que tem tido. Por outro lado, da nossa parte, e da parte agora estritamente da Fundação, há cada vez mais uma intenção de olharmos para o essencial. E dentro do essencial, ir até ao fim com sempre fazê-lo, sempre tendo em vista a sustentabilidade do projeto e a nossa capacidade de o acompanhar até ao limite. Temos uma consciência muito grande, pela nossa especialização no património cultural, do que isso significa para o próprio país. E por isso temos, digamos, alguma também responsabilidade na maneira como definimos as coisas e como as implantamos. E isso dá-nos uma força e um desejo de trabalhar toda a equipa, não apenas aos dois que estamos hoje aqui a falar, mas a nossa pequena equipa, que trabalha tanto confiante na utilidade daquilo que estamos a fazer. E espero com isso, com esse sentimento que é geral nessa pequena equipa, termos força suficiente para ir além dos convites deste ponto. Bom, eu agradeço imenso, só quero partilhar com os nossos convidados a origem de alguns dos participantes que tivemos connosco, porque a tecnologia tem coisas ótimas, mas uma coisa que não é tão positiva é que não nos vemos, não é? E, portanto, não podemos reconhecer as caras uns dos outros, mas não querendo mencionar nomes, saber que esteve aqui, pelo menos o Alentejo esteve aqui em grande força, reconheço Viana do Alentejo, Alvito, Beja também, mas também esteve Coimbra, que também aqui vejo, Sintra, certamente pessoas de Lisboa também. Eu peço desculpa de não reconhecer todas as pessoas que aqui estão, mas no fundo temos de facto o país a olhar para a Fundação e penso que com muita expectativa, certamente as pessoas que estão aqui presentes também estão presentes nessa condição. Torres Novas, Orem, Porto, estão aqui agora a dizer presente. Viseu também, e penso que isso é um aspecto muito positivo. De facto, o património está em todo o lado, é o recurso mais bem distribuído que nós temos no país e felizmente que temos uma fundação que assim o reconhece. Saindo agora aqui da minha qualidade de moderadora e dando o meu brevíssimo testemunho, até porque as palavras do Sr. Embaixador foram muito entusiasmantes, de apoio a gente jovem, de se não conseguirem à primeira insistam, do carinho, como a doutora Fátima referiu, Miranda do Douro também, que está aqui presente, e de facto eu penso que é muito difícil, agora falando como um agente da área de património cultural, é difícil encontrar uma receptividade como aquela que encontramos junto à Fundação, mesmo quando é para dizer não. Eu penso que é uma perspectiva do património cultural profundamente humanista e que é um incentivo para que todos aqueles que nos estão a ouvir e que estão a pensar apresentar um projeto,
para o fazerem, para acreditarem que vale a pena. Como disse, eu posso dar esse testemunho que vale efetivamente a pena, não conhecendo ninguém, não sabendo muito bem se vai correr bem ou não, tendo uma boa ideia e eventualmente sendo consistente, será possível. Por isso queria deixar o meu muito sincero obrigada ao Sr. Embaixador António Monteiro e à Dra. Fátima Dias, Presidente e Secretária-Geral e Administradora da Fundação Milênio BCP por terem estado aqui connosco a partilhar o universo da Fundação. Desejar que no próximo ano celebrem 3 décadas certamente sem Covid, portanto que celebrem, já de si será uma conquista, com muita gente à volta, com todos juntos e eventualmente todas estas pessoas que estão agora aqui connosco, de Miranda do Douro, eu espero que o Algarve também esteja presente, não estou a reconhecer ninguém do Algarve, mas não queria terminar no Alentejo, que também possam estar presentes nessa celebração e agradecer mais uma vez a imensa disponibilidade dos nossos convidados de hoje. Muito obrigado, Sra. Queria dizer a todos que sinto hoje ser presente a todas as regiões que o que me daria mais prazer era ter um projeto, é que a Fundação tivesse um projeto em cada uma. Se não for possível, pelo menos em algumas delas. Muito obrigado e uma saudação muito especial para todos que nos estiveram a ouvir, porque de facto é pena esta situação que nos impede de nos vermos, mas eu creio que ao menos temos um sentido comum. E isso é algo muito importante. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e espero que esta sessão tenha sido útil e que tenham retirado alguma informação útil para o vosso futuro. Muito obrigada. Muito obrigada novamente e boa tarde a todos os que estiveram connosco. Até já. Muito obrigada.